Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi e estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo da série Israel Verdades Expostas, a série na qual eu comento sobre esse país tão polêmico que divide as opiniões no debate público e que todo mundo parece ter uma opinião sobre, mas são poucas as pessoas que o conhecem de fato. Então, para evitar que você se torne uma pessoa que não conhece Israel, para acompanhar cada vez mais as verdades sobre Israel, por favor, já aproveita, dá like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, porque assim esse vídeo e os outros vão chegar para cada vez mais pessoas. Então, hoje a gente está aqui para comentar sobre o legado do Theodor Herzl. No último vídeo eu detalhei como ele planejava fazer o Estado judeu, quais eram as ideias dele para o Estado de Israel. E hoje eu estou aqui para falar sobre como o Estado de Israel nasceu. E foi por base de muita polêmica. Já nos últimos parágrafos do livro do Estado Judeu, feito ali pelo Herzl, ele descreve da seguinte maneira: os macabeus retornarão. E de fato, os macabeus retornaram, os judeus voltaram a Israel depois de milênios praticamente exilados, seja na Europa, seja nos países da Ásia, nos países da África ou até mesmo em países das Américas. E eles voltaram principalmente por conta da ascensão do sionismo, um movimento que determinou ali que os judeus voltassem a Israel por conta do crescimento do antissemitismo, principalmente na Europa, mas também pelos horrores causados pelos regimes que assolaram a Europa nos anos 1930 a 1940. Por esses regimes toma-se o Holocausto, que acabou infelizmente vitimando quase 6 milhões de judeus. E a partir do momento que eles perceberam que estavam sendo perseguidos cada vez mais e que corriam risco de vida, fez-se necessário o êxodo para Israel, a volta para Israel. O que aconteceu ali principalmente nesses anos 30, 40, já estava acontecendo um pouco antes, e na época então o território que era o mandato britânico da Palestina, ou seja, o que chamam hoje de Palestina estava sob controle britânico, alojava já 449 mil judeus e 861 mil árabes. Essa era a estimativa. Os árabes ocupavam ali a maioria populacional, os judeus tinham quase metade desse número, mas ainda assim queriam se determinar, queriam se colocar em um Estado devido ao crescimento da perseguição aos judeus. E os árabes, em grande parte, não aceitaram isso. Havia uma hostilidade muito forte, uma resistência muito forte a essa imigração cada vez maior dos judeus, o que levou especialmente a eclodir na Revolta Árabe de 1936, que se estendeu até 1939. Os árabes eram contra a permanência do mandato britânico e também contra a imigração dos judeus, foram derrotados nesse levante, podemos dizer, e ali já davam indícios de que eles não aceitariam muito bem a independência de Israel, que já estava sendo proposta, que já estava sendo levantada. Bom, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com os horrores completamente expostos e todo mundo ciente do perigo que os judeus corriam, o Reino Unido decidiu passar esse mandato britânico para a ONU, que tinha acabado de ser criada, né? As Nações Unidas acabaram de ser criadas e já recebiam ali aquela tarefa de partilhar o mandato britânico da Palestina. Os britânicos já se comprometeram a deixar aquela região e fazer com que ela fosse dividida como bem fosse entendida pela ONU. Isso se fez. Em 1947 foi discutida uma solução que pretendia dividir aquele território 53% para os judeus, 47% para os árabes, além das cidades de Jerusalém e Belém ficarem sob controle internacional. Entendam, por mais que os árabes ficaram com uma fatia menor do território, como eu disse, essa diferença ali de 6%, eles tinham acesso mais facilitado à água e ainda ocupavam um território com solos mais férteis. Então os árabes, por mais que tivessem um território timidamente menor, ainda estavam assim com uma vantagem territorial. E bem, acontece que essa resolução foi aprovada no dia 29 de novembro de 1947. Foi votada ali, presidida inclusive por um brasileiro, o grande diplomata Oswaldo Aranha, presidiu aquela sessão e os países em maioria votaram a favor. Os judeus apoiaram aquela medida,
Por mais que reclamassem que o território havia ficado pequeno, eles falaram, não, aqui é um espaço seguro para os judeus. Só que os árabes, em compensação, como eu disse lá atrás, recusaram essa medida e recusaram, inclusive, qualquer proposta de independência de Israel. Eles não queriam o Estado judeu, queriam ficar com o território árabe em totalidade. E isso começou a levantar muitas polêmicas, porque ao passo em que os judeus queriam aceitar aquela proposta, principalmente para pacificar as tensões, os árabes recusaram completamente. Isso fez com que, no dia 14 de maio de 1948, quando findou-se o mandato britânico na Palestina, o então primeiro-ministro de Israel, a pessoa que viria a ser o primeiro primeiro-ministro de Israel, eu sei que parece engraçado, né? Primeiro primeiro-ministro, Davi Ben-Gurion, proclamou a independência de Israel. Naquele momento, Davi Ben-Gurion, que era uma das grandes lideranças sionistas, disse que Israel era independente, e isso fez com que os árabes se revoltassem mais do que já estavam revoltados, principalmente após a derrota na Revolta Árabe de 1936 a 1939. E como eles não aceitavam um Estado judeu, como eles não aceitavam que os judeus se autodeterminassem, eles já haviam prometido, até antes de Israel ser fundado, que eles não reconheceriam, que eles atacariam os judeus e lutariam para varrer os judeus do mapa. Isso culminou então na Guerra de 1948, a Guerra Árabe-Israelense, que foi iniciada um dia depois da independência de Israel. Só que esse é assunto para o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações para o próximo vídeo. E é isso, até uma próxima.